Olá, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um relato nesse canal. O conto de hoje que eu trago para vocês é um inscrito aqui do canal. Ele me passou esse relato que aconteceu com ele e ele me disse que tem mais relatos apavorantes que já aconteceu com ele. Aqui mesmo na cidade onde eu moro, aqui no Balneário Cassino, aqui, quem conhece o Balneário Cassino, mandar um salve aí para quem está assistindo agora. Para quem não conhece, comenta aqui embaixo que eu posso falar um pouquinho mais aqui do Balneário Cassino. Esse relato, galera, é um relato incrível. Ele me contou com todos os detalhes e eu vou tentar transmitir aqui para vocês esse relato. Isso aconteceu, galera, há muito tempo. Ele disse que ele vinha vindo aí ele estava de carro e tem uma rua chamada Beira-Mar. É uma rua que, como aqui é um Balneário Cassino, aqui é maior, tem uma praia. Então tem a praia e a primeira rua chama-se Beira-Mar. Tá. Ele estava vindo aí dessa rua, quando de repente, galera, ele sentiu um solavanco no carro e uma das rodas tinha caído. Aí e ele ficou sem entender o porquê o carro novo e tudo mais, só que ele não entendeu o porquê que essa roda caiu. Nesse momento que a roda caiu, ele fez a volta no carro e percebeu que as duas rodas tinham caído, pessoal. Aí ele ficou apavorado, ele estava meio sem grana nessa época, aí ele queria ligar para uns amigos, só que nesse momento, na frente da onde ele parou, tinha uma casa e saiu 10 mulheres. Ele diz aproximadamente umas 10 mulheres saíram para ajudar ele. Só que essas mulheres não eram mulheres normal, elas vestiam preto e elas já estavam com umas chaves de roda e ele ficou meio o que poderia ter acontecido. Ele ficou meio que sem entender o que estava acontecendo e ele decidiu aceitar a ajuda delas e elas começaram a conversar com ele, começaram a acalmar ele. Mesmo assim, ele estava meio apreensivo porque aquilo ali era uma coisa que surreal estava acontecendo com ele, pessoal. E nesse momento ele estava ali tentando conversar com elas e elas bem acalmando ele, dóceis com ele, quando de repente ele se deu de conta que a chave do carro não estava mais na ignição. Ele começou a perguntar para elas e elas começaram a dar risada, começaram a desvirtuar a conversa e ele começou a ficar meio preocupado e começou a indagar onde estava a chave do carro. Quando de repente, pessoal, ele olhou perto da onde ele estava, tinha um buraco. E ele chegou naquele buraco ali e começou a procurar por ali e viu que tinha muitas chaves de carro naquele local ali, pessoal. E ele ficou meio que sem entender e umas vinham acalmar ele e ao mesmo tempo ele ficava nervoso. E ele foi convidado, pessoal, a entrar nessa casa. Elas conseguiram arrumar o carro dele, né? E ele foi convidado a entrar nessa casa. E ele não perdeu tempo, viu que tinha 10 mulheres, né? E ele começou a se sentir um pouco mais confiante e adentrou nesta casa. Quando ele entrou nessa casa, ele percebeu que um dos cômodos da casa tinha muita chave de carro e muita chave de roda, muitas coisas de equipamentos para carro. E ele começou a entender que talvez ele estava passando aí por um sufoco aí, ou um sequestro ou até um assalto. Ele começou a se sentir muito, muito preocupado. Só que ele tentava sair daquele local e elas não deixavam, vinham, tocavam nele, indagavam ele. E nesse meio tempo, quando ele começou a se relutar e decidiu que iria sair dessa casa, uma delas veio e tem uma das mais... Ele descreve esta mulher, uma das mulheres mais lindas que ele já viu na vida dele. Ele descreve essa mulher como uma mulher surreal. Até hoje ele não conseguiu encontrar uma mulher parecida na beleza como ela. E ele ficou encantado e ela veio para dar um beijo nele. Nesse momento que ele foi receber o beijo dela, ele percebeu que na boca dela tinha uma pílula. E aí ele deu um passo para trás e disse que não iria provar daquela pílula. Ele não sabia o que era, poderia ser um Boa Noite Cinderela ou alguma coisa desse nível. E ele começou a colocar a mão nos bolsos e viu que todos os pertences dele estavam com ele, menos a chave do carro. E então ele tentou sair
dentro de casa e elas relutando ali, e ele começou a perceber ele começou a perceber que na casa tinha rituais satânicos. E aí sim, galera, aí o aprofundamento dele foi no nível hard, e ele começou a se relutar, ele começou a querer usar força, e ele não conseguia, e ele queria relutar e elas não deixavam, tocavam nele, deixavam ele mais à vontade. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a relutar porque ele viu que a vida dele estava correndo risco de vida. E aí ele começou a tentar sair daquela casa e as mulheres não deixavam. E ele entrou para um cômodo e viu naquele cômodo ali mais rituais satânicos. Ele começou assim a se apavorar. Ele imaginou que ele iria ser o próprio ritual daquelas mulheres. Ele entendeu que elas eram bruxas, galera. Já quando ele entrou num quarto e viu muitas coisas ali, ele começou a entender que realmente elas eram bruxas, e aí ele começou a se apavorar, e nesse meio tempo ele conseguiu sair da casa. Quando ele conseguiu sair da casa e viu o carro dele, quando ele foi correndo pro carro dele, uma delas veio e se jogou nas costas dele, dando um mata-leão, e ele apagou. Desde ali ele não consegue entender o que aconteceu, ele tem flashes de memória, e ele me contou que depois ele se acordou no outro dia na casa dele, e ele foi correndo para ver, o carro dele estava na garagem, como se nada tivesse acontecido. Depois ele foi nos mecânicos e perguntou, realmente foi na borracharia e perguntou se a roda foi mexida, e os borracheiros dizem que não, a roda não foi mexida, inclusive nem o equipamento de manutenção para as rodas tinha saído do carro, e a chave estava junto com ele no bolso da calça dele. Ele até hoje ele não consegue entender o que estava acontecendo naquela noite. E aí ele me contou que ele passou por... Ele não lembra o local, ele lembra que é na rua Beira-Mar, mas ele não lembra qual local que é. Eu vou tentar entrar em contato com ele, eu vou pedir para ver se ele consegue me levar lá, e eu quero tentar achar o local para poder gravar para vocês naquele local lá. Pessoal, isso me lembrou há muitos anos atrás, quando eu estudava e também às vezes fazia aí freelances de motoboy, trabalhava como motoboy, e eu me lembro, galera, como se fosse hoje. Eu cresci aqui nesse lugar onde eu moro, conheço cada canto desse local. E eu me lembro, galera, que eu estava indo de moto para casa, só que eu entrei numas ruas. E sabe quando vocês já devem ter percebido, vocês já devem ter passado por isso. Vocês estarem fazendo uma coisa e quando de repente se dá de conta, já está fazendo outra coisa que nem estava nos seus planos. E isso aconteceu comigo, porque eu estava indo de moto para um lugar, eu estava indo de moto para a parte sul da minha cidade, dobrei umas 2, 3 ruas e apareci na parte norte da minha cidade, o outro lado da cidade. Eu não sei até hoje o que aconteceu, que campo pode ter abrido algum campo, alguma fenda, alguma coisa que eu devo ter passado e eu não me dei de conta, ou eu entrei em transe por algum motivo, fui parar nesse local. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu comigo. Um dia eu vou trazer esse relato para vocês com mais requintes de detalhe. Então, esse foi o relato de hoje, pessoal. Ele até hoje não entendeu o que aconteceu. Ele estava no local e ele viu aquelas mulheres e ele se sentiu atraído. Ao mesmo tempo, ele se sentiu com muito medo. E quando ele foi derrubado, ele disse que a mulher veio, para quem entende aí, luta, deu um mata-leão nele. E ele apagou, galera. Ele se acordou no outro dia na casa dele e o carro não tinha acontecido absolutamente nada. Isso ele me relata eu até tenho um áudio aqui, só que por autorização dele eu não vou poder colocar para vocês, mas quero um dia trazer ele aqui no canal. Ele mora aqui na minha cidade. Quero um dia trazer ele aqui no meu canal para poder contar essa história com mais requintes aí de detalhes para vocês. Então, pessoal, o relato de hoje é o seguinte, pessoal: nunca acredite em estranhos. Aquela mulher linda, maravilhosa, ou aquele homem lindo e maravilhoso,
na noite, na madrugada, sempre é um perigo, pessoal. Sempre é um perigo. Então, por isso que eu sempre digo nos finais aqui da minha, dos meus relatos. Lembrando que na madrugada sempre guarda o sinistro. Se inscreva no canal quem gostou e dá um like. E comentem aqui embaixo qual é o seu relato.